Capítulo 532, Matando um Soberano. Tradução, Cabelos do Mal. Revisão, YONGQC, Bru. De um lado estava um soberano e do outro lado estava o santo filho de 3 olhos o apoiando. Sob essa situação, mesmo que Zhaofeng usasse as asas de vento e relâmpago, ele não tinha certeza se poderia ignorar os dois e escapar. No entanto, mesmo em perigo, parecia que ele não tinha nenhuma intenção de escapar em primeiro lugar. Uma camada escura de névoa cercou Zhaofeng. Chua. Da névoa, um esqueleto humanoide, com seus ossos entrelaçados com ouro e prata, apareceu de repente, e 2 chamas escarlates queimavam em suas órbitas. Isso. O coração da rainha do gelo místico gelada estremeceu quando ela olhou o par de flamejantes olhos vermelhos. Uma aura sombria e mortífera com um poder erosivo se espalhou pela área. Mesmo alguém tão forte quanto a rainha do gelo místico sentiu um frio desconfortável. Afinal de contas, o líder de templo esqueleto era um especialista em técnicas de energia mental fantasma e, em seu auge, mesmo soberanos do mesmo nível, seriam mortos por ele. Neste momento, Zhaofeng e o líder de templo estavam lidando com um enorme círculo de rajada de vento congelante que o cercava e se fechava sobre eles. GGG. Uma técnica de herança do Palácio do Gelo Místico. O líder de templo esqueleto riu e, em sua mão, um chicote de ossos entrelaçado com ouro e prata apareceu. Enquanto agitado, ondulações de chamas roxas avermelhadas surgiram juntamente com o chicote, como se fosse um dragão de ossos flamejantes dançando no céu. Slap! Bum! Sob os ataques do chicote de ossos, camadas de ventos da rajada de vento congelante que se fechava sobre eles, eram despedaçadas. No entanto, esse movimento da rainha do gelo místico do gelo era um ataque contínuo e, por continuamente absorver o Yuan-Qi dos céus e da terra nas proximidades, ele não seria destruído tão facilmente. Destruição roxa, destruição do vento e relâmpago. Contra um soberano, Zhaofeng não se atreveu a se segurar. Em sua mão apareceu uma esfera giratória de vento e relâmpago de cor azul escuro com seu núcleo de cor roxo, que então liberou um brilhante feixe de cor azul e roxo, cercado por aterrorizantes anéis elétricos de vento, fazendo o céu estremecer. Bum! O feixe de luz azul e roxa cercada pelos aterrorizantes anéis de vento e relâmpago liberou uma poderosa aura destrutiva que foi destruindo as camadas de vento e gelo nas proximidades. Depois de um tempo, combinando forças, Zhaofeng e do líder de templo esqueleto conseguiram bloquear o ataque mortal de um soberano. Por ter recuperado uns 60 a 70% de sua força, o líder de templo conseguiu suportar metade do ataque sem qualquer pressão. Ele então acenou seu chicote de ossos, fazendo-o dançar como um dragão de ossos flamejantes. Mesmo que alguma ondulação dos ataques da rainha do gelo místico Qin atingissem o líder de templo, não haveria nenhum problema, já que seu esqueleto é igual a de um cadáver refinado, além de poder bloquear a maior parte do dano de ataque de um soberano comum. Por outro lado, Zhaofeng estimulou ao máximo o poder das leis do vento e trovão de cor roxa para bloquear a outra metade do ataque. Mas ainda assim ele foi infiltrado por uma forte e fria força erosiva. Felizmente, ele abriu seu poder de linhagem sanguínea e usou da água ao gelo, e pôde absorver esse poder frio e se recuperar. Zhaofeng não pôde deixar de suspirar, sentindo que ainda existe uma certa lacuna entre ele e o líder de templo esqueleto. Então é apenas um soberano ferido. A rainha do gelo místico riu friamente e apertou a mão e uma enorme montanha de gelo de uns 300 metros de diâmetro coberto por uma névoa fria se formou no ar, então despencou céu abaixo. A montanha de gelo parecia fazer o espaço ao seu redor distorcer. Era como uma força da natureza qual o homem não poderia lutar contra. Merda! As expressões de Zhaofeng e do líder de templo esqueleto mudaram drasticamente. Todos os ataques de um soberano se tornariam o centro do Yuan-Qi dos céus e da terra celestial e se fundiria com o poder da natureza.
Zhao Feng sentiu sua respiração pesar pela pressão de poder do Yuan-Qi dos céus e da terra trazida da enorme montanha de gelo. Além do mais, ele sentiu que a área onde estava, parecia estar totalmente selada. Para não mencionar o santo filho de 3 olhos que se mantinha a posto, de guarda. Peng. A pressão e frieza da enorme montanha de gelo abalaram as duas figuras abaixo. O líder de templo esqueleto mal conseguia suportar, enquanto Zhao Feng quase vomitava um bocado de sangue. No momento crítico, Zhao Feng abriu seu olho espiritual de Deus e o lago de poder ocular se tornou tão frio que chegava a arrepiar os ossos. Veng. Os cabelos azuis de Zhao Feng ondularam ao vento e, em suas costas, um enorme vulto de uma figura de gelo, usando uma coroa e segurando uma enorme espada negra, sentada em um trono de gelo, surgiu. Em instantes, qualquer poder frio que se aproximava de Zhao Feng era absorvido e transformado em poder pelo vulto de gelo. Mesmo assim, Zhao Feng apenas conseguiu impedir a erosão do frio. O poder da enorme montanha de gelo em si, era suficiente para esmagar instantaneamente alguém do meio passo do reino núcleo da origem. Bem neste momento crítico. Luz divina do terceiro olho, mundo abrasador do corvo dourado. O terceiro olho do santo filho de 3 olhos brilhou com uma luz como de um sol dourado. Vosh! Um corvo negro flamejante de 3 patas feita de luz dourada atravessou o céu em direção a Zhao Feng. Pode-se dizer que o ódio do santo filho de 3 olhos para com Zhao Feng era algo irreconciliável. Então todo seu poder de ataque foi diretamente dirigido a Zhao Feng. Chama ocular de vento e relâmpago. Zhao Feng teve que mudar um pouco seu foco e usar a chama ocular para bloquear o ataque do santo filho de 3 olhos. Mas isso fez com que ele quase atingisse o limite para lidar com o vasto e denso poder da enorme montanha de gelo. Isso porque a maior parte da pressão estava sendo suportada pelo líder de templo esqueleto. Neste momento, um raro brilho de alegria apareceu nos olhos do líder de templo esqueleto. Se Zhao Feng morrer aqui, a semente sombria do coração em mim, não será mais um problema. Claro, o líder de templo esqueleto não se atreveu a, deliberadamente, se segurar, pois o controle de situação do óleo espiritual de Deus de Zhao Feng era realmente sem igual. Tudo o que esperava era que a rainha do gelo místico aumentasse mais a pressão. Pois quanto maior o perigo, maior as chances dele escapar do controle de Zhao Feng. Lança Imperador do Gelo, apareça. Nesse momento, um translúcido esboço de uma lança de gelo azul apareceu na mão de Zhao Feng. Uma indescritível e aterrorizante frieza encheu e congelou a área ao redor, tudo e até mesmo o Yuan-Qi dos céus e da terra foi congelado. A lança era feita de lindos cristais de gelo, ela então foi estocada para cima, congelando e pulverizando tudo. A imparável e enorme montanha de gelo acima começou a rachar e se despedaçar, se transformando em pó de gelo. Com o holograma da arma nível terra, o poder de batalha de Zhao Feng se tornou um pouco mais forte que a do líder de templo esqueleto. Quebre. Zhao Feng e o líder de templo esqueleto aumentaram sua ofensiva e atacaram juntos para bloquear o ataque da rainha do gelo místico. Líder de templo, quais são nossas chances de matar a rainha do gelo místico? A voz de Zhao Feng soou através da semente sombria do coração. Matar um soberano. O líder de templo esqueleto quase caiu, surpreso, e seu rosto se contraiu. Mestre, mal podemos ser capazes de nos salvar, talvez até tenhamos que pagar um preço por isso. Quanto a matá-la, temo que a probabilidade provavelmente seja 0. Se eu estivesse com meu poder de pico, teríamos uma chance de 10 a 20%. O líder de templo tinha uma expressão um pouco amarga, mas também estava um pouco intrigado. Com um poderoso controle de situação, como Zhao Feng não saberia disso? Claro, como podia Zhao Feng não saber? Se ele e o líder de templo esqueleto se unissem, eles teriam que pagar um alto preço para derrotar a rainha do gelo místico e se salvarem. E, se bem-sucedidos, o líder de templo esqueleto se tornaria fraco outra vez.
Como se atrevem a se distraírem enquanto luta comigo. Um toque de sarcasmo apareceu no canto à boca da rainha do gelo místico, que ergueu a mão e convocou um feroz redemoinho de gelo em forma de dragão, que era ainda mais poderoso que os dois últimos ataques. O coração do líder de templo se contraiu, a pressão desta vez era muito maior. Você é realmente digno de ser um soberano. É melhor assim. Uma leve risada soou do jovem de cabelos azuis ao lado do líder de templo esqueleto. Risada? Como ele pode rir nessa situação? O rosto do líder de templo esqueleto ficou verde. Se Zhao Feng morrer, ele terá que enfrentar a rainha do gelo místico sozinho e provavelmente morrerá também. O líder de templo esqueleto percebeu que algo não estava certo e que Zhao Feng não estava mais com a arma nível terra em mãos. Shua! Um talismã de jade com a forma de um dragão apareceu em sua mão. Isso é. A rainha do gelo místico sentiu seu coração estremecer e um desconforto inexplicável. Proteção do dragão de jade, ativar. O talismã de jade nas mãos de Zhao Feng de repente floresceu em uma brilhante luz, refletindo uma imagem real de um enorme, antigo e verde dragão verdadeiro. Roar! Um profundo e antigo rugido de dragão soou entre os céus e a terra, e a figura de um dragão verdadeiro irradiando um poder supremo apareceu. O que diabos é isso? O líder de templo esqueleto, bem como a rainha do gelo místico, sentiu uma poderosa e indescritível pressão cair em suas almas. Isso por acaso é o lendário reino do semideus? Como? Uma enorme pressão caiu sobre o líder de templo esqueleto, que fez tanto seu corpo como as chamas em sua órbita ocular quase estagnarem. Naquele momento, o Yuan-Qi dos céus e da terra, dentro de várias centenas de quilômetros, parecia estar restringido por algum poder invisível, e cada ser dentro de milhares de quilômetros sentiu uma espécie de opressão cair sobre eles, fazendo-os estremecer de medo. Mate-a! Zhao Feng canalizou sua aura na proteção do dragão de jade e apontou para a rainha do gelo místico. Voe! O enorme e antigo dragão verdadeiro verde voou na direção da rainha do gelo místico, carregando consigo o poder divino dos dragões verdadeiros antigos, fazendo com que o Yuan-Qi dos céus e da terra se agitasse loucamente por onde quer que passasse. Crack! Bam! O turbilhão de rajada de ventos congelantes se despedaçou no instante em que o dragão o tocou. Os dois não estavam no mesmo nível de poder. Não. A rainha do gelo místico gritou, no entanto, sob a poderosa aura antiga de um dragão real, seu poder espiritual foi selado, incapaz de se ativar. Na verdade, a velocidade e trajetória do dragão eram bem claros, mas a rainha do gelo místico não conseguiu evitá-lo. Quando a força atingia um determinado nível, quebraria o senso comum. A rainha do gelo místico gritou, mas sua poderosa camada defensiva foi instantaneamente rasgada como papel. Mesmo alguém tão forte quanto um soberano em frente a um poder supremo, era como um grão de poeira. Mestre do palácio. O santo filho de 3 olhos, não muito longe, estava tão assustado que sua alma poderia se dispersar a qualquer momento, e seu corpo estava tremendo e totalmente pálido. Um soberano, qual estava no topo do continente, havia sido morto pelas mãos de Zhao Feng através de um talismã de jade em forma de dragão. O poder desta proteção do dragão de jade é obviamente mais forte que a proteção do semideus de Yanhui. Zhao Feng reprimiu o choque em seu coração. Ao mesmo tempo, uma rachadura apareceu no talismã de jade e seu brilho desvaneceu pela metade. Essencialmente falando, a proteção do dragão de jade era um tipo de proteção do semideus, só que muito mais especial. Sua matéria-prima continha até mesmo traços da linhagem de um dragão verdadeiro antigo. O líder de templo esqueleto também ficou profundamente chocado, e até começou a suar frio. Ele nunca imaginou que Zhao Feng tivesse escondido tão bem uma carta mortal capaz de matar um soberano. Neste momento, Zhao Feng guardou o talismã dragão de jade e casualmente olhou para o líder de templo esqueleto.
O líder de templo esqueleto estremeceu, sentindo um calafrio se estender de seus pés e se espalhar por todo seu corpo.